Ora, sejam bem-vindos aqui para mais um Café Tá Pago. Me chamo Marina Benetton, vou estar aqui hoje com a super estrela popstar Bianca Matos. Obrigada, gente. Gente, salva de palmas aqui para Bianca. Veio bem de longe, só para estar aqui com a gente. Já tomamos um cafezinho, o nosso café inicial para aquecer. Já nos energizamos com a cafeína, agora vamos nos energizar aqui com as nossas histórias, que tem assunto aqui, gente. Vocês não têm noção. Bianca, queria que você primeiro contasse para o pessoal quem é você, da onde você vem, aonde a gente está. Contextualiza aqui para eles entenderem por que a gente está aqui hoje contando a sua história. Ok. Gente, eu sou a Bianca, eu tenho 24 anos. Eu vim de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu sou médica veterinária no Brasil e eu encontrei a Marina para poder fazer a validação do meu diploma aqui em Portugal, para poder eu atuar como médica veterinária aqui na Europa. E a gente está gravando aqui diretamente do Porto. Exatamente. Então, ó, de Duque de Caxias para o Porto, um pouquinho longe. Sim. Um pouquinho frio, clima um pouquinho diferente. É uma delícia. Tá gostoso, tá gostoso. E nesse cenário aqui, vamos contar pro pessoal que você é visionária, né? O seu Armindo ali, fiel escudeiro, te ajudando. Sempre, desde sempre. Eu não consigo lembrar de nenhuma época da minha vida que meus pais não estavam ali, tipo, vai minha filha, vai, tenta fazer o que você quer, vai atrás do que você quer. Sempre foi assim, então, sempre apoiaram todas as minhas loucuras, né? Então, podemos ver claramente que apoiaram mais uma, né? Que incrível, que incrível. E eu tô, assim, bem animada, sabe, pra gente reviver um pouco essa história, porque eu não sei se você se dá conta, mas passou tudo super rápido. Muito. Mas parece que faz muito tempo e não faz, Bianca. Não, foi questão que de um ano. Um ano e 3 meses, algo assim? Pouca coisa mais que um ano, assim, e foi muita coisa. Muitos momentos de desespero, né, que eu ligava e falava, Marina, não vai dar certo, pelo amor de Deus. Falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí depois eu falei, não, tá tudo bem. Aí depois de uma semana eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Todo dia. Todo dia é um surto diferente. Exato. Mas deu certo até aqui, né? Conta pro pessoal onde você estava ali há 1 ano e meio, 2 anos atrás, qual que era o cenário da sua vida, o que você estava buscando, conta da sua motivação ali também, para o pessoal entender a sua trajetória até aqui. Então na época que eu entrei em contato com a Academy CV, eu estava terminando ainda a faculdade, né? Eu tinha acabado de transferir porque a faculdade onde eu comecei os estudos estava numa situação bem sensível, assim, da administração. Eu fiquei com medo da faculdade fechar e eu não consegui meu diploma. Então, eu transferi faltando 1 semestre e meio para eu acabar a faculdade. Aí eu fiz 1 ano a mais e nesse meio tempo acabou que eu conheci meu namorado. E ele é francês, então, assim, foi quando eu comecei a dar minhas vindas na Europa. Achei que não fosse dar nada. Já se passaram 2 anos aí, quase 2 anos e meio que a gente está junto. E foi quando eu comecei. Eu já tinha vontade de vir trabalhar fora do Brasil, fazer estudo, mesmo que não fosse para assim, ficar um longo tempo, mas para fazer um estudo, uma residência, alguma coisa assim, relacionada à veterinária. E eu falei, putz, talvez isso vai mesmo acontecer de uma forma ou de outra, né? E a gente achou que não fosse dar em nada, não sei o quê, e aí começa a conversa, eu comecei a pesquisar, eu falei, acho que não é uma coisa impossível de se fazer. E aí foi quando a gente encontrou a Academy CV na internet. Aí eu comecei a entrar em contato. Então, assim, há 1 ano atrás eu estava terminando a faculdade, estava dando início numa pós-graduação, logo depois trabalhei por um curto período de tempo e depois eu vim direto para a Europa, né? Então, assim, foi muita mudança, umas mudanças enormes em um espaço curtíssimo de tempo, né? Então, você estava no Brasil, você conheceu seu namorado lá, Sim. que é francês. Você estava na reta final de se formar, estava fazendo estágio. Tava. Então você já estava trabalhando, estava ali encaminhada. Sim, estava bem já encaminhada. Assim que eu me formei, na semana que eu me formei, que eu paguei a licença do CRMV, eu já comecei a trabalhar numa clínica. Legal. Então, assim, eu saí de um estágio já ingressando no trabalho e ingressando na pós, e tudo assim, uma coisa atrás da outra, e ao mesmo tempo a gente estava vendo todos os documentos da validação do diploma, né?
Então, foi bem caótico aquele momento ali de 1 ano atrás. E você ia e voltava para a França? Você já tinha conhecido a Sim. família do seu namorado? Não, eu ainda não tinha conhecido. Eu fui da primeira vez, né? Assim que a gente se conheceu, a gente se conheceu por volta do meio do ano. Então, a primeira vez que eu fui na França foi por volta de novembro, início de dezembro. Isso em 2023. 23. Aí fez aí que eu fui da primeira vez pra lá e depois eu fui indo a cada 3 meses ou alguma coisa assim. Calhou de eu fazer uma viagem, porque logo em março a gente se encontrou na Eslováquia e foi uma época que eu estava fazendo só meu TCC, então eu não tinha aula. Então foi fácil para mim ter essa flexibilidade para ir. E também teve o quê? E depois eu vim trazendo 4 cachorros para a França, né? Do Brasil para a França. Conta pro pessoal que você faz isso também, né? Um dos trabalhos que eu fazia era transporte internacional de animais com a minha amiga, que é veterinária, a Carla, e pela Animal Travel, que é a empresa dela. Ela já trabalha com isso há muitos anos, né? Ela tem essa empresa desde 2019 e são mais de 2.000 animais aí pelo mundo já. E no ano passado a gente teve a missão de trazer 4 cachorros do Brasil para a França, porque a família se mudou para lá também e acabou que eu fiz essa viagem envolvida com o trabalho. Eu falei, isso é uma oportunidade, né, para viajar também. E aí foi uma das vezes que eu fui. Foi uma viagem que não estava programada, mas que os donos dos cachorros é uma família muito querida que viraram amigos, né? Pediram para eu ir com a Carla para levar os cachorros junto, e a Carla também queria que eu viesse com ela. E aí a gente fez essa doideira. A gente deixou todo mundo maluco no aeroporto de Paris. Nossa, 4? Era um pastor alemão, uma border collie, um York e um Shih Tzu. Então tem cachorro de porte grande ali também. Tem, O Ades, que é o pastor alemão, ele é enorme. Então, assim, a caixa de transporte dele era quase da minha altura, porque tem, né, as normas de tamanho de caixa e tudo mais. E eu lembro que a Air France trocou a aeronave que ia fazer o voo de Paris para Bordeaux para poder caber a caixa dele, porque a caixa dele não passava nem na esteira dos voos domésticos. Meu Deus. Então, assim, foi um caos. A gente teve que desmontar a caixa dele, eu tive que passar com ele naquele detector de metal na coleira. E eu entregando o cachorro pra aeromoça e pegando o cachorro no colo e passando com o cachorro não sei aonde. E o pessoal gritando, vai atrasar o voo, vai atrasar o voo. Eu falei, problema é de vocês. O cachorro tava ali há 3 horas esperando. A gente já tinha avisado, vocês estão falando que não tem documento. Agora vai na loucura mesmo, mas vamos tentar não atrasar, né? Mas, assim, foi uma doideira. Foi uma viagem tanto, olha. E esses animais de grande porte, eles vão ali no porão. No porão, junto com as malas. E os pequenos Sim. podem ir em cima? Podem. Até um certo peso, os cachorros podem ir na cabine. Alguns cães de grande porte a gente consegue levar na cabine também. Às vezes, como alguns cães de serviço sempre vão na cabine, mas tem que ter uma autorização, tem que ter toda uma identificação. Às vezes tem que ter um processo jurídico para poder ter a licença, para poder a empresa aérea não falar que não vai levar. Então, assim, é uma coisa bem burocrática e é importante fazer com bastante antecedência, né? E essa família foi com 8 animais. Então, assim, a família foi com 4, depois a gente foi com mais 4. Então, assim, foi uma viagem bem... que tinha que ter tudo ali certinho para não dar nada errado. Uau! E esses cachorros ficaram lá em casa por 4 meses antes de viajar. Uau! Minha casa foi uma loucura nesses 4 meses. Mas foi legal. Uau! E aí, então, até dando uma dica para quem tem animais aí, pets e querem viajar, quanto tempo de antecedência eles devem começar a se organizar com essas burocracias para viajar? Pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano de antecedência para fazer tudo com segurança. Porque os prazos dos documentos é extenso. E às vezes acontecem imprevistos, né? Então, às vezes alguma licença que a gente está esperando não sai. Tem que sempre fazer, por exemplo, a sorologia da raiva, que é muito importante para os animais que saem do Brasil, porque é uma doença ainda endêmica lá. Então é obrigatório fazer. E demora 90 dias para você ter direito de pedir o certificado. Então, assim,
tudo bem demorado, então tem que fazer com bastante antecedência. Porque eu imagino que tem até protocolos, porque como é sanitário, tem coisas que você tem que, como se fosse uma quarentena, que você tem que esperar ver se desenvolve alguma coisa e fazer um acompanhamento, Sim, né? depende um pouco de país para país também, né? Hoje em dia, para os Estados Unidos, por exemplo, é bem mais complexo para levar os animais para lá, então a gente indica aí pelo menos 1 ano de antecedência. Claro que às vezes acontece de chegar alguém já em cima ali da viagem, a gente dá um se vira nos 30 para poder tentar fazer aquele bicho embarcar com o dono e não precisar depois, né, ter que ser levado ou ter que adiar a viagem, mas às vezes não dá. Então é importante fazer sempre com antecedência para ter certeza de que vai estar tudo correto até o dia da viagem, né? Legal, exato. E também se organizar financeiramente, porque você tem gastos com documentação, com vacinação, algum tipo de exame pode ser requerido. Sim, tem uma lista imensa aí de coisas que a gente tem que cumprir, porque no final das contas a gente está importando um animal, né? E ele não pode estar trazendo nenhuma doença para um continente novo que ele está indo, porque a gente não quer que aconteça um Covid parte 2, né? Então... Importante. a gente não quer causar uma pandemia nova, né? Então, assim, é importante ter esse controle e ter toda essa comunicação com as entidades que são responsáveis pela inspeção sanitária, né? Legal. E aí, nisso, você então estava lá, em teoria, com uma vida lá no Brasil, digo no Rio de Janeiro, com uma vida estabilizada, em teoria, encaminhada na profissão, já trabalhando, sonho grande, movido aí por N fatores pessoais, começou então a buscar como poderia estar atuando na sua área, porque ninguém estuda medicina veterinária para depois fazer outra coisa, a não ser que seja algo muito temporário. E aí nisso você entendeu que precisava fazer um processo de revalidação, nos encontrou, começou a organizar, e aí passamos também por algumas burocracias, porque você desde o começo queria fazer a coisa certa, queria vir com tudo certo, para o quê? Focar numa trajetória de sucesso e não passar por perrengues. E aí a gente passou por uma jornada de documentação, as coisas foram tomando forma. E como é que foi na hora que a coisa começou a dar certo? Eu acho que eu tive a sensação de que as coisas estavam dando certo depois que eu consegui enviar todos os documentos para vocês, né? Para poder conseguir dar aquela entrada de fazer a comparação das grades das faculdades e ver se de fato a minha grade horária e a carga horária batia com as faculdades daqui. Eu acho que foi aquela sensação, tipo assim, já fiz a primeira parte, sabe? Já mandei todos os documentos. Então, assim, 1/3 do caminho foi. Agora tem que esperar saber se de fato passou, se realmente vai bater. Porque eu não tinha essa noção se a faculdade que eu tinha feito era similar com a faculdade daqui. Eu imaginei que tivesse semelhanças, mas eu pensei que fosse muito mais diferente do que eu estava imaginando. Então, eu ainda tive a questão de que, além o que foi assim, um pouco de dor de cabeça, né, entre aspas, foi a documentação do meu ensino médio, que a minha faculdade, a primeira faculdade, tinha um documento oficial, eles não queriam me devolver o documento oficial, a minha escola fechou, e aí eu lembro que a gente conseguiu o documento porque você me falou, não, eu vou pedir no consulado daqui do Brasil, de Portugal, e vou pedir o documento para você, e aí deu certo. Eu fiquei tipo, gente, olha que rolê, né, eu tô no Brasil, quero um documento daqui e não consigo. Mas assim, só foi conseguir o documento pelo consulado brasileiro em Portugal, assim, coisas que eu nunca saberia resolver se eu estivesse fazendo sozinha, por exemplo. Então, acho que depois que eu mandei os documentos, consegui fazer todo aquele, né, todos os apostilamentos, reconhecer a firma de todas as assinaturas possíveis, e que chegou aquele retorno tipo, bate com várias faculdades a carga horária. Eu falei, graças a Deus, assim, deu uma respirada, assim, eu falei, acho que vai dar certo, porque né, a gente fica muito inseguro, né, durante esse processo, porque a gente escuta... Quando você fala ou comenta com alguém que você tem essa ideia, as pessoas já falam, impossível, deixa pra lá. Não vai dar certo. Porque não é bom. Sendo que eu tenho uma amiga minha que fala que o brasileiro tem síndrome de vira-lata, né? Que às vezes a gente faz as coisas muito bem e a gente acha que só porque é um lugar diferente não vai ser valorizado. E eu vi que eu tenho muitos pontos positivos que as pessoas daqui não têm. Então eu falei, cara, não é impossível, sabe? Mas as pessoas não querem. Tem gente que não quer que você
seja maior que eles, né? Assim, não quer que você evolua. E às vezes tenta te dar aquela segurada, mas não deixem. Não deixem. Não Não deixem. deixa. Mas é porque também tem muitas pessoas que ficam naquele achismo, acha alguém na internet Sim. que falou e ele pega aquela verdade para ela e multiplica. Sim. E é muito mais fácil você aceitar que não dá e ficar na vida que você tá do que você ousar tentar e ir atrás de resolver. Sim, é. Então você confiou e você fez a sua parte também porque você tem um trabalho de ir atrás. Você teve, eu me lembro de dores de cabeça de uma faculdade tinha uma parte dos documentos, outra faculdade tinha outra parte dos documentos. Você estava numa rotina que estava trabalhando e que não dava para fazer tudo na hora que você queria. Sorte que assim, né, como a gente falou, né, meus pais sempre apoiaram muito, então quando eu não podia, os meus pais eles davam o jeito deles e iam para mim, assim, para resolver alguma coisa que desse de documentação, para poder a gente que a gente sempre combinava prazos, né? Sempre. Então, tipo assim, daqui a 15 dias a gente precisa disso. Chegava assim, uma semana antes, eu ainda não tinha tudo, eu tava revoltada. Eu falava, gente, como assim não tem tudo? Aí meu pai ficava, calma. Eu falei, não, porque não pode. Daqui a uma semana tem que entregar 20 documentos, eu só tenho 5. Como é que eu vou entregar? Então, assim, batia aquele desesperinho, assim, né? Tipo, cara, se eu não entrego... Porque eu sou uma pessoa meio ansiosa. Meio não, muito. Mas eu já melhorei bastante. E eu lembro que eu ficava assim, cara, a Marina falou que tem que entregar. Como é que eu não vou entregar? Ela falou pra eu entregar, eu tenho que entregar. Se eu não entregar, não vai dar certo. Eu, tipo assim, já fazia uma tempestade num copinho desse tamanho, assim, de água. Eu falei, nem sabia que eu tava na pontinha do iceberg ainda, de todas as coisas que né, iriam acontecer. Mas foi um dia de cada vez, a gente foi sempre fazendo as reuniões, né? Porque eu sempre ficava assim, mas vocês acham que vai dar pra fazer? Vocês acham que vai dar certo? E aí ficava aquela coisa assim, né? Assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então... E aí uma hora a gente juntou tudo e submeteu. E aí depois que eu consegui juntar os documentos, eu pude dar aquela respirada, sabe? Fazer, caraca, uma parte do processo já foi. Agora, até meu pai ele falou, ufa, tá vendo? A gente conseguiu. Meu pai fala, eu ainda não fali, mas... É verdade, tem isso também. Eu ainda não falei, então dá pra gente continuar. E aí eu falei, é isso. Fazendo as economias, enfim. Mas acho que foi depois aí da documentação que deu aquele... Um primeiro respiro. Aí antes... submeteu e aí vem a gestão da ansiedade, porque tem o prazo, a gente protocolou, tinha que aguardar uma resposta. E aí a gente, em paralelo, entendeu que era necessário fazer um estudo complementar para validar na íntegra todas as responsabilidades que um veterinário tem na formação do Brasil pudesse ter na Europa, porque é diferente, né? Você começou a entender essas diferenças? Já começou a encaixar e ficar claro para você? Sim, eu assim, percebo que os semestres, porque aqui como a divisão é por ano, né, de estudo, e um ano é dividido em 2 semestres, muito parecido com o Brasil. A única diferença, de fato, na formação deles é o título que eles ganham no final do diploma. Então, assim, eu acho que... Né, eu acho que poderiam facilitar um pouco o processo, porque eu vejo que as pessoas aqui, por exemplo, não fazem estágio durante a faculdade. Eu conversei com várias pessoas da universidade, eles falaram, não, a gente faz assim, 15 dias de estágio durante o verão, depois a gente vai passear, descansar, aliviar a cabeça, porque a rotina deles também é pesada, e depois a gente faz o estágio de fim de faculdade. E assim, é uma realidade completamente diferente da minha, por exemplo. Eu, desde o segundo período da faculdade, eu fico enfiada em estágio. Fiz muito mais carga horária do que provavelmente eles fizeram aqui. Então, às vezes, assim, a gente vem com eu acho que tinha que ter uma forma de avaliar se a pessoa precisaria de uma complementação de estudo ou não. Se fosse assim, para eu mudar alguma coisa na questão do processo, eu acho que tinha que ter uma forma de avaliar se aquela pessoa ela precisa, de fato, passar por uma complementação ou não. Porque o que vai mudar, no final das contas, é só um título. E, né, é o que a gente está fazendo aí para poder validar, mas eu vejo que a base da faculdade é igual a que eu tinha.
e a que eu tive. Muda, claro que assim, uma coisa ou outra, né? Algumas doenças são mais comuns aqui do que no Brasil, umas doenças que a gente tem no Brasil não tem aqui. Com certeza. Mas que isso até ajuda na questão da experiência. Às vezes eu compartilho com os professores, eu falava, caraca, mas teve caso de raiva, que não sei o que. Eles falavam, como assim teve caso de raiva? Como, né? Aqui não tem assim? Eu falei, gente, Nunca mas lá vimos. tá tendo ainda. Assim, tipo, campanha de vacinação, castramóvel. Tipo, essas coisas não tem aqui, porque a população de animal de rua aqui é pouquíssima, né? Então, quando eu compartilho, os professores ficam assim, caraca, você tem umas experiências super legais e tal. Eu falo, pois é. Aí eu explico que eu tô fazendo a validação. Aí eles falam, poxa, mas que pena, mas você fez quanto tempo de faculdade? Porque eles acham que assim, porque eu fiz menos tempo, eu tenho que complementar, mas eu fiz quase 6 anos de faculdade e mais 1 ano de pós. Então, assim, eu não sou uma pessoa totalmente crua, né? Eu ainda tive uma experiência de trabalho. Mas essa é a burocracia, a gente faz a burocracia, né? Não tem problema. Exatamente, porque acho que a gente tem que entender também, por um lado, que eles vão se proteger, Sim. querem garantir que entre um profissional dentro de um padrão de qualidade que eles entendem, e a gente tem que adequar os papéis. Exatamente. Gente, as burocracias, elas acontecem em todos os lugares, então deu certo a validação de parte ali do programa, então a licenciatura você teve, agora é ir rumo ao mestrado para que tenha ali na íntegra o que seria o mestrado integrado e que você tenha todas as responsabilidades também ao seu dispor para trabalhar e não limitada como hoje está, né? Eu fiquei até bem assim, chocada com a nota que eles deram para licenciatura, porque eu achei que foi uma nota muito boa. Você ficou com quanto? 16. Tá, super boa. E aqui a nota de 0 a 20, né? Então, assim, fiquei com 16 é uma nota muito boa aqui na Europa, porque as pessoas normalmente não tiram essas notas na faculdade, por exemplo. Então, assim, você ficar com essa como uma média final do teu curso de licenciatura, acho que vai ser uma ajuda também até para quando a gente for continuar o processo do reconhecimento, né? Depois que eu terminar o mestrado, né? Passar toda essa etapa. Com certeza, eu tenho certeza que isso vai ajudar. E o fato também de eu estar fazendo o mestrado na mesma faculdade que a gente reconheceu a licenciatura. Exatamente. Então, em algum dado momento, começou a dar certo. Sim. E como é que foi receber esses sims, essas aprovações e ver que a coisa tomou forma? Onde você estava quando você recebeu a notícia? Eu estava na França. E aí, me conta esse cenário paralelo de isso tudo acontecendo e aonde a Bianca estava, como que estava a sua rotina nesse momento? Como eu estava para começar o mestrado em setembro desse ano, a conversão do euro, né, real para o euro é um pouco complicada, a gente tem umas surpresas de vez em quando. Então, como eu tinha esse suporte, já tinha um certo suporte aqui na Europa, eu falei, eu vou antes, eu arrumo um trabalho, não interessa qual, eu arrumo um trabalho para começar a juntar na moeda de lá e pelo menos conseguir contribuir de alguma forma para ajudar meu pai na questão financeira. E aí eu comecei a trabalhar no restaurante durante o verão, início. E aí? Assim, foi uma experiência... Conta. Foi uma experiência muito legal, assim, porque, poxa, eu tava na French Riviera, eu fiquei tipo, ai, que gringa. Mas, aquele mar azul. Aquela coisa linda, eu trabalhava num restaurante que era em frente à praia, então, assim, era muito legal. Mas, gente, é muito estressante. Assim, foi que uma bom experiência... ser veterinária. Falei, nossa, caraca, saber que tem gente que vive disso pro resto da vida, né? Eu comecei a valorizar muito mais garçom, essas coisas, depois que eu tive na pele deles, porque eu falei, nossa, que negócio chato. Tinha uns clientes que viam que eu falava, vai embora. Falei, pelo amor de Deus, é muito chato. Mas eu ficava tipo, não, com certeza, peraí que eu vou resolver esse problema. Aí eu chegava pra diretora e falei, eu vou surtar com aquele cliente se eu tiver que voltar nessa mesa. E aí, assim, eu achei que foi uma experiência que era necessário eu passar de um certo ponto de vista, porque eu acho que eu melhorei muitos pontos que eu tinha que melhorar, e eu cresci muito, assim, mentalmente e tal, tive ali envolvida com pessoas de vários outros países que até algumas estavam na mesma situação que eu, esperando alguma documentação, ou esperando resultado de alguma faculdade. Então, assim, foram quase 7 meses ali trabalhando nesse local. Era difícil a rotina, era puxado, eu já estava me esgotando, assim, mentalmente, que eu falava, gente,
só queria ter a resposta da faculdade para poder saber que eu não preciso fazer mais isso, sabe? Porque até então eu não tinha nem a resposta da licenciatura e ainda não tinha os resultados do mestrado. E nem a aceitação do mestrado. Então, assim, eu estava fazendo, mas sem saber apostou, né? Se daria certo. E aí eu lembro que um dia eu estava no intervalo do trabalho e eu não lembro quem foi que me ligou, mas vocês me ligaram, né? Vocês me ligaram e aí falaram assim, olha seu e-mail agora. Fiquei tipo assim, por que aconteceu? Eu pensei assim, já deu alguma coisa errada, né? Porque pra pedir pra eu olhar o e-mail assim, correndo, eu falei, nossa, já era. Aí alguém, olha seu e-mail, olha seu e-mail, olha seu e-mail. Eu falei, tá bom, calma. Eu tava na pausa do almoço, eu entrei, aí tava lá a lista de colocados do mestrado. Aí eu falei, ai, passei. Aí bati no microfone, deve ficar uma porradão. Né? É da emoção, é da emoção. E aí eu falei, caraca, passei. Passei. Eu fiquei assim, olhando pro teto. Eu falei, gente, eu passei. Aí foi aqueles 2 momentos, tipo, caraca, passei, vou fazer o mestrado. E aquele mesmo tempo, caraca, passei, vou ter que pagar o mestrado. Aí eu falei, como é que a gente vai fazer? E vou ter que mudar para outro país. Aí eu falei, nossa, vou ter que me mudar de novo, vou ter agora que, né, de fato, pagar o mestrado. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu liguei pro meu pai e pra minha mãe. Aí foi aquele pique, né? Era, sei lá, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã aqui, sei lá que horas eram lá, era de madrugada, e meu pai assim, oi, o que foi? Que não sei o que. Meu pai atendendo o telefone, coitado, com a luz apagada, o cabelo todo bagunçado. Eu falei, passei no mestrado. Aí minha mãe, quer? Aí minha mãe ligando a luz, quer? O que você falou? Eu falei, eu passei no mestrado. Aí eles tipo, ai, finalmente, que não sei o que notícia boa. Ai, olha, foi um caos, eu acordei todo mundo de madrugada. Eu com essas minhas crises de ansiedade, vocês podem ver que eu deixo todo mundo bem tranquilo. Eles já tinham pensado assim, não, a bicha surtou lá do outro lado do mundo, do outro lado do oceano. Ai, muito bom. E eu assim, não, gente, saiu o resultado. Aí meu pai, ai, querido, e saiu a licenciatura? Eu falei, não. Calma. Falei, não, saiu o mestrado, calma. Aí a gente seguiu na espera da licenciatura, do reconhecimento, né? E aí, mas assim, poxa, mestrado, eu falei, pô, metade do caminho aí, já andado. É uma parte. Praticamente. E não deu muito tempo que saiu o documento do mestrado. Acho que 1 mês depois, ou 2 meses depois, saiu minha nacionalidade portuguesa, né? Ah, que legal. Que foi uma das coisas que a gente também estava esperando, porque os valores são diferentes, né? Para alguns cursos de estudante internacional e nacional. Sim, você tem uns grants, né? Tem umas reduções de tuition. Ai, foi uma redução maravilhosa. Deu para dar uma respirada, assim, porque... eu lembro que a gente pagou, né, para garantir a vaga, a primeira propina do mestrado, e aí logo depois quando saiu eu falei, eles vão ter que trocar, eles vão ter que trocar esse valor aí, pagar um pouco mais em conta, e aí foi começando a tudo se encaixar, assim, saiu a nacionalidade, aí, né, tinha saído o mestrado, aí deu 1 mês que saiu, 1 mês não, depois que eu vim aqui para Portugal, tinha dado início ao mestrado, pouquinho tempo depois saiu o documento do reconhecimento da licenciatura. Aí eu falei, bom, agora é só focar em terminar esse mestrado agora, né? Pelo menos já eu acredito que seja meio caminho andado, assim, para chegar até aqui. Que legal. E aí, nesse momento, você ainda estava na França? Ou você voltou para o Brasil? Não, eu fiquei na França direto. E aí, da França, eu vim para Portugal. Então, assim, fiz uma mudança também, né? Gente, aluguei um carro, tomei uma multa. Como que foi isso? Recebi a multa mês passado. Como é que foi essa aventura? Então, de repente, você aprovou parte da revalidação em licenciatura, o mestrado, saiu a nacionalidade. Você estava na França, acabou o verão. Nossa, e você eu até tinha vontade que de rasgar o papel do visto da França depois disso. Eu falei, não precisa mais disso. Foi maravilhoso. E aí, como é que foi essa mudança? Ai, foi um choque que eu falei, caraca, isso porque eu acho que isso é um facilitador muito grande, né? Eu acho que todo mundo que sabe que tem direito de ter essa documentação tem que dar entrada, porque abre muita porta, facilita muitas coisas, ainda mais agora que a questão tanto com a AIMA, tanto com os consulados, tá bem mais rigoroso e tá bem mais demorado. Então isso, por exemplo, tem gente da minha turma do mestrado que até agora não chegou em Portugal porque não conseguiu visto. E mesmo tendo todas as documentações, assim, tá demorando muito. Então, o mestrado começou em setembro, a gente já tá praticamente indo para o fim de novembro. E a pessoa ainda não conseguiu ver nenhuma aula, sabe? E tá pagando. Então, acho que assim, se a pessoa tem a oportunidade de ter um documento que deixa a porta aberta
Aqui na Europa eu acho que é super válido tirar. Vai ser um investimento também. E vai demorar um pouquinho também para sair, mas depois que sair também é muito mais fácil, né? Aham. E aí, depois que saiu esse documento, eu dei aquela respirada, eu falei, nossa, acabou esse negócio de visto. Vai ser muito mais prático, vai diminuir o preço da faculdade. E aí eu tinha que pensar que eu tinha que, né, fazer toda essa mudança. Na época, meu namorado estava começando um trabalho novo, então ele se mudou primeiro que eu de cidade, porque eu tinha que terminar... Vocês estavam em que cidade? A gente estava em Nice. Tá. Aí ele foi para Lyon, que é próximo da casa da mãe dele, e eu tinha que terminar meu contrato e depois levar o restante das coisas que ficaram, né? Aí, assim, nessa semana foi, tipo assim, tudo dando errado da minha vida, porque eu falei, gente, não é possível. Eu falei, teve uma notícia boa. Aí eu lembro que um dia antes de entregar o apartamento, eu fechei a porta do apartamento com a chave do lado de dentro. O clássico. Aí Quem eu tive nunca que fez alugar isso? um carro. Nossa, eu liguei pro proprietário do apartamento. Aí eu falei, não conta pro Alex. O Alex é o seu namorado. Eu falei, não conta pra ele agora. Você consegue me ajudar a resolver? Aí ele foi lá, conseguiu abrir a porta pra mim e tudo mais. Aí a gente foi pra, né, eu tive que terminar de fazer essa mudança. Aí eu dormi na casa de uma amiga de um dia pro outro. Aí fui pegar o carro, aí teve um problema com o carro, porque queriam me dar um carro elétrico. Só que assim, era 8 horas de viagem de carro. O carro elétrico não ia aguentar. E ainda tinha aquela pressão do contrato, né? Ah, e se abaixar mais de 20%, a bateria pode dar pane, pode não funcionar, você tem que pagar. Eu falei, gente, tô podendo pagar mais nada, sabe? tá tipo assim, contado. E aí eu fui, aí troquei o carro, não sei o quê. Aí põe tudo no carro e pega a estrada, que não sei o quê. E aí, você veio sozinha? Eu fui sozinha. De lá até aqui? Depois foi. Eu fiz, né, de início até a casa da minha sogra, com a mudança. Aí lá eu organizei todas as malas. Tem muita coisa minha na casa dela. Organizei o que eu precisava e peguei um avião para vir para Portugal. E aí, assim, de início até a casa dela foram umas 8 horas, assim, de viagem. Caraca. Botei a musiquinha, falei, vamos. Café? Falei, vamos. Mas aí teve essa questão da multa, né? Que eu tomei em algum ponto ali do velocidade? Caminho. Normal. Não vi esse radar. Quem assim, na hora que eu passei, eu ainda falei, acho que pegou. Aí eu falei, bom, se não chegar nada, tá bom. Aí deu 2 meses e chegou. Te encontraram. Aí só vi descontando do meu banco. Eu falei, que é isso? Surpresa! Aí eu falei, ai, que delícia, né? Mas agora já foi. E aí foi isso, foi essa mudança toda grande. Aí quando eu cheguei, eu fiquei no Airbnb. Aí depois eu fui pra casa da tia de uma amiga minha, que é onde eu tô ficando por enquanto. Então, pelo menos aqui também eu não tô totalmente desamparada, né? Tem esse suporte também que faz toda a diferença, eu acho. Aí você já conseguiu vir pra cá, já tendo um lugar pra ficar pelo menos inicial? Foi no Airbnb primeiro, as primeiras 2 semanas. Isso, 15 dias, e aí depois dali você se localizou, conseguiu esse processo com uma pessoa da família, com pessoa conhecida. O primeiro mês, assim, foi meio muda pra lá, muda pra cá, muda pra cá. Eu já não aguentava mais andar com mala e viver com mala. Eu falava, eu só queria ter um negocinho pra botar minhas coisas e dormir, acordar sem precisar saber que eu vou ter que abrir mala pra tirar roupa, não sei o quê. Então, assim, as primeiras 2 semanas eu fiquei no Airbnb. Aí depois eu fiquei 1 semana na casa de uma prima minha. Aí eu cheguei a voltar na França pra ir num casamento. Aí voltei pra Portugal. Então, assim, o primeiro mês foi meio... Nossa, quanta coisa. Nem pra me adaptar tava dando, porque eu tava toda hora mudando. E aí, assim, no final da 4ª semana foi quando eu fui pra casa dessa tia da minha amiga, que é praticamente minha tia também, que somos amigas há muito tempo. E aí é lá que eu me instalei. Aí fiquei. Aí tá tudo bem por enquanto. É um lugar ótimo, né? Então... Que bom. É muito gostosinho de morar lá. Lá eu gosto bastante. Que incrível. E agora, então, você já tá com uma rotina aparentemente inicial estabelecida. Sim, E como é que tá hoje a sua dinâmica? O dia a dia? Mas assim, como ali eu tô morando perto da praia, eu tento sempre me exercitar, pelo menos dando uma corridinha ali na orla, né? Porque aproveitar que tem a vantagem de atravessar a rua e tá nela. Então, eu geralmente tento, assim, ter uns horários assim, de lazer para dar uma respirada, porque se deixar eu fico enclausurado o dia inteiro. E eu tenho aula praticamente todos os dias. Então, tem dia que eu tenho aula um pouco mais cedo, dia que eu tenho aula só à noite.
Tem um dia que a minha aula começa às 5h30. Odeio esse horário, mas assim, começa às 5h30. Então, tem dia que eu tenho o dia livre e à noite fico mais ocupada. Aí, durante o dia, eu aproveito para tentar já dar uma organizada para a semana de prova, organizar material, fazer trabalho, porque eles passam bastante trabalho aqui. E aí, vai organizando, assim. Antes eu tava com uma aula que era sexta e sábado o dia inteiro. Então, assim, eu chegava em casa lá para 9h30, 10 horas da noite. Porque a aula era de 9 da manhã às 8 da noite. Então, assim, demorava bastante, assim. Mas agora essa aula acabou. Que bom, que bom, que bom. E um ponto de curiosidade é que o seu mestrado são de 2 anos? Ou é mais ou menos? São 2 anos, E tem aulas os 2 anos ou é só o primeiro ano? Então, no site fala que o primeiro ano é o ano curricular e que o segundo ano é da dissertação ou estágio. Mas, assim, conversando já com a diretora e tudo mais, a gente viu que tem uma matéria no segundo ano. Entendi. Então, mas assim, esse mestrado que eu faço, ele tem muitas matérias opcionais. Então, assim, nós que escolhemos. Então, a gente pelo menos consegue dar uma filtrada para estudar alguma coisa que a gente de fato goste. Legal. Porque como ele engloba o conceito de uma saúde, engloba saúde animal, humana. É uma integração, do né? ambiente. A gente consegue escolher praticamente aula de qualquer curso. Que legal. Então, eu, por exemplo, eu fiz aula, obviamente eu puxei, né, farinha pro meu saco. Eu fiz a aula, escolhi 2 aulas de veterinária para esse semestre e uma outra cadeira, né, que eles falam, que eu faço que foi essa que terminou de sexta e sábado, que era de medicina legal. Então, assim, era de medicina voltado para humano. Legal. Então, foi uma experiência bem legal, porque era uma área que eu tinha interesse. Eu falei, vou tentar ver e eu já quebro um montão de crédito, porque depois eu fico com o final de semana livre. Aí eu fiz essas 3, né? E mais a aula do mestrado. Aí pro semestre que vem tem mais as obrigatórias do mestrado em si e só uma opcional que eu escolhi, porque eu já tinha feito praticamente todos os créditos esse semestre. Legal. E aí pro ano que vem eu ainda não tenho muita certeza de como vai ser, porque os créditos são bem pequenininhos, então a carga horária teoricamente é bem enxuta. Que é só um crédito e meio. Então, acho que deve ser algo bem curto, né? E é interessante você ver se é obrigatória a participação ou não, porque tem matérias que você não é obrigada a estar em sala de aula. É uma questão que eu tava vendo, né? Porque um dos meus planos era conseguir, no segundo ano, como é só a questão da dissertação, ficar mais tempo na França para poder ir me inserindo, porque é lá que eu pretendo morar. Então, já começar a fazer o trâmite de voltar. Começar a organizar o próximo passo, né? Aí, vamos lá, ainda estamos terminando uma coisa o primeiro semestre. Uma coisa por vez, uma coisa por vez. O primeiro semestre. Eu queria aqui um ponto aqui, Bianca. Você comentou que você começou a entender e perceber, até voltando na síndrome ali do vira-lata, que você viu que tem diferenciais e você vê algumas vantagens por conta até do formato da sua formação prévia, das experiências que você teve e talvez um pouco de mindset. O que você visualiza de diferença do profissional de lá, do Brasil, daqui, ou dos estudos de lá com aqui? Eu acho que a prática, que eu tenho certeza que eu tenho mais prática do que as pessoas que estudam comigo. Não só pelo fato de eu ter me formado e ter tido tempo de trabalhar, mas por causa do quanto que eu investi em estágio de curso durante a minha graduação. Aqui eu não vejo essa movimentação igual a gente tem no Brasil. No Brasil a gente tem tanto curso extracurricular, mesmo que seja pago, mas assim, a gente tem cursos super específicos. Tem curso de neurologia para cães e gatos, tem curso de ultrassonografia, curso de gastroenterologia, curso de emergência, curso de não sei o quê. Então, assim, eu fiz todos que você possa imaginar, porque um dos lugares que eu fazia curso eu era monitora. Então, eu estava sempre participando dos cursos. Então, eu acho que isso abriu um leque muito grande para mim. E eu, assim, eu era aquela, né? Eu queria testar tudo para ter certeza do que eu não queria fazer. Então, eu fazia... depois que eu enfiei que eu queria a parte da imagem, né, de diagnóstico por imagem, ultrassonografia, radiologia, mas eu comecei a focar mais
dar prioridade mais nisso, quando eu já tinha, tipo assim, 100% de certeza de que eu provavelmente não iria mudar de ideia. Uhum. Eu não gosto de me fechar, porque eu acho que, ainda mais aqui, possa ser que portas completamente diferentes se abram, mas quando eu tava no Brasil e eu tava procurando, quando eu ainda nem pensava que eu ia fazer essa loucura toda, eu comecei a dar enfoque pra área que eu queria. Mas eu também não deixava de aproveitar cursos de outras áreas. Claro. Então, tipo assim, teve um final de semana que meu pai se enfiou comigo no interior de São Paulo pra fazer um curso de cavalo. Gente. Tipo assim. Aqui tem vários aras também. Ai, eu tô doida pra voltar a montar, meu Deus do céu. Não posso verdade, ver, conta assim. pra gente essa sua habilidade aqui. Aí, desde pequenininha eu fazia hipismo. Então eu comecei, se eu não me engano, com 7 para 8 anos. E aí eu fiz uns 12 anos direto do esporte. Aí, pra competir, essas coisas. E aí, quando eu comecei a sair do ensino médio para a faculdade, eu dei uma diminuída, porque, né, tem que pagar a faculdade, tem que pagar os cursos, tem que pagar isso tudo. E eu não tinha mais esse tempo e nem essa condição de investir no esporte. Então, foi uma coisa assim que foi deixando um pouco de estar na minha rotina. E nunca perdi o contato total, assim, né? Mas antes, assim, eu montava... A semana tem 7 dias, 6 eu estava no Aras. Que legal. Então, assim, eu não, mesmo que eu ia assim, mas hoje é dia de descanso pro cavalo. Eu vou ficar sentada no mato com ele, qual o problema? Tipo assim, eu ia pra lá porque me fazia muito bem. Então... É muito terapêutico muito. também, né? E quando eu comecei, lá no início, quando eu era bem pequenininha, eu só ia uma vez na semana, porque era muito longe. E também era caro, né? Então... eu lembro que eu, meu pai e minha mãe, a gente fazia uma viagem até Vargem Pequena toda quarta-feira à tarde. E a gente passava a tarde inteira no Aras, porque era tanto engarrafamento, porque na época não existia Transolímpica pra cortar caminho. Entendi. Era linha amarela de vermelha. Então, assim, a gente fazia uma baita... Meu pai me pegava na escola já, com roupa toda do Aras dentro do carro. Eu chegava no Aras, trocava de roupa, montava... E depois a gente ficava lá até umas 8 horas da noite pra poder o trânsito estar bem tranquilo pra voltar pra casa. E era isso toda quarta-feira. Que legal. Foram isso, assim, por uns 4 anos, eu acho. Aí depois eu acabei trocando o local que eu montava e fui pra um lugar que era mais perto de casa. Que aí de, 2 horas de viagem se reduziram pra 30 minutos. E aí eu ia quase todo dia. Que legal. Era a programação. Às vezes eu almoçava a marmita dentro do carro com meu pai pra poder... saber que eu ia chegar, tipo assim, cedo pra ver o cavalo, pra poder ficar lá. Pra curtir, né? E ficava lá o dia inteiro, se deixasse. O dia inteiro. A gente chegava lá, 1h da tarde, 2h30, 3h eu montava, eu só saía de lá às 7h30 da noite, 8 horas da noite. Que legal. E você falou de um negócio muito, muito curioso, porque a gente tem umas coisas que a gente esquece. Como que você hoje diria, ou traria algum comparativo para quem não tem noção do que é trânsito e do que é segurança aqui? Conta pra gente a sua experiência. Sim. Não estou falando de o que é certo e o que é errado. Como você se sente nesses dois aspectos? Nossa, aqui, assim, eu sinto muito mais a segurança. No Rio, eu usava muito carro, né? E eu frequentava esses lugares ótimos. Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha. Eu andava nesses lugares que sempre estão aparecendo na televisão, né? Túnel Rebouças. Eu trabalhava em Ipanema, então, assim, eu saí de Caxias para Ipanema pelo menos 4 vezes na semana para poder estar lá no hospital e tudo mais. E, assim, era uma sensação de insegurança muito grande o tempo inteiro, né? Às vezes meu pai me acompanhava porque preferia estar indo comigo e ele estar mais, assim, preparado para algo que poderia acontecer do que eu estar sozinha. Porque às vezes, indo sozinha, eu ficava assim, eu sentia que estava todo mundo olhando para dentro do carro em algum momento, sabe? E depois, para voltar lá para casa, era bem complicado. As ruas ali em volta já são um pouco tomadas, né, pelo pessoal das comunidades. Então, qualquer rua que você entra, você não sabe o que vai acontecer se você entrar numa rua errada. E é completamente diferente da experiência que eu tenho aqui, né? Aqui eu ando sozinha, eu pego o metrô, eu pego o ônibus, eu vou a pé. Usa o celular. Usa o celular. Usa uma correntinha, assim, um anel. Não. Antes eu não andava com nada. Eu tirava tudo, eu guardava tudo, eu escondia tudo. Se eu estivesse sozinha no carro, eu enfiava embaixo do banco. Eu não deixava nada à mostra, porque eu ficava com medo de... Várias vezes aconteceu de eu tentar parar no sinal e sentir o barulho de uma pedra no vidro. Só acho que não era um pedregulhão, assim, que não ia quebrar o vidro, mas assim... Aí que eu não parava no sinal mesmo, né? Avançava, paciência, eu não vou ficar aqui dando bobeira, não. Então,
O meu pai já foi assaltado várias vezes. Então, assim, eu tinha essa sensação de insegurança, né? Já fui parada em arrastão na Avenida Brasil. E essas coisas, assim, né, acredito que os problemas que tem na Europa não são relacionados a essas questões. Então, pelo menos, todos os lugares têm problemas, mas aqui, pelo menos, a gente não fica com medo de ter uma arma apontada na cabeça durante o dia. Então, acho que dá uma sensação mais, assim... eu faço aqui o que eu tentava fazer, por exemplo, andando na Zona Sul, indo de um hospital para o outro. Mas que mesmo lá eu andava assim, prestando atenção, né? Porque na Zona Sul a gente tem aquela falsa sensação de segurança, porque tem muita gente andando na rua. Mas tem muito assalto também lá, né? Então, assim, é uma diferença muito grande, de fato. Eu prefiro muito mais a qualidade e a segurança que a gente tem aqui do que a que eu tinha lá, por exemplo. É o que você falou, né? Todos os lugares têm os seus problemas. Sim. Não existe cenário perfeito. Não. O que tem uma realidade um pouco diferente e talvez, segundo o momento da sua vida, tem algo que seja mais favorável e te agrade mais naquele momento. Sim, pois é. Algo simples como andar na rua, ouvindo uma música no seu celular, pode não ser uma realidade viável em alguns porque está num lugar que não tem internet, outros porque não pode, porque tem medo de um assalto. Pois é. Então... ontem mesmo, quando eu estava indo para aula, eu tinha que terminar uma apresentação, abri o computador dentro do metro e fui fazendo a apresentação. Não tem essas coisas, sabe? No Brasil, a última vez que eu tentei pegar um ônibus, teve uma pessoa apontando uma faca nas minhas costas. Você acha que eu peguei ônibus depois disso? Nunca mais. Né? Mas não peguei mesmo. Foi quando meu pai comprou meu carro. Meu pai comprou um carrinho para mim e falou, pelo menos você tá sozinha, se precisar dar carona para algum colega, alguma coisa também consegue. E pelo menos vai mais em paz. Porque demorar ao mesmo tempo que eu demoraria de carro por causa do trânsito, num ônibus ou num carro, no carro é muito melhor, tinha mais conforto, valia mais a pena, era uma despesa a mais, mas assim, aquela coisa, né, paz não tem preço, então se fosse para ter isso aqui de paz a gente estava fazendo, porque era complicado, porque depois no último ano da faculdade eu estudava em Vargem Pequena, então assim, eu também saía de Caxias para Vargem Pequena. As distâncias muito longas também. Sempre, eu nunca podia arrumar nada perto de casa, aparentemente. Meu pai sempre fala que eu só arrumo confusão. É nada. Mas conta aqui, então tiveram aí vários momentos aqui, mas com certeza tem momentos épicos. A gente até outro dia estava falando. Sim. Coisas assim, fora do inusitado que você vivenciou. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas o que te vem à mente que você nunca imaginou um cenário ou viver aquela cena que você fala, nossa, eu tô num filme? Acho que todos os fins da tarde que eu passei, tanto início quanto aqui em Porto, que, né, tipo assim, você tá, aquele final de dia que você tá andando, tá aquele pôr do sol maravilhoso, você tá num lugar super bem localizado, tem aquelas feirinhas na rua, tem... você vê todo turismo acontecendo, os lugares que dá pra você ir, não sei o quê. Mas você tá em paz, sabe? Depois você, 10 minutinhos ali você tá em casa e tal. Porque eu sentia que, assim, no Rio, pra gente ter essa questão, eu não ficava passeando na rua no Rio. Não ficava andando assim, vamos fazer uma caminhada. Meu namorado adora fazer as caminhadas dele. Então, assim, todo fim de tarde, às vezes, a gente pegava pra ir andar em algum lugar, pra conhecer e tal. Isso é assim, para ir se enfiando mesmo, para ir conhecendo. Isso é uma coisa que eu não podia fazer lá. Então, acho que assim, essa questão... E às vezes parar, assim, sentar para comer num restaurante, fazer essas coisas assim que eu não tinha tanta autonomia para fazer quando eu estava lá mesmo trabalhando. Porque as despesas eram diferentes. Numa esplanada, né? Numa terraça. Assim, a gente sentar, vamos tomar um café. Aí sentar para tomar um café, tipo... Quando meu namorado foi no Brasil, ele falou pro meu pai pra sentar e tomar o café, meu pai falou, não tô com fome. nem entende esse conceito, sabe, de sentar pra tomar um café. Então, assim, coisas que a gente vai se adaptando também com a cultura daqui, que é bem comum, né, a gente vê o pessoal sempre no finzinho da tarde sentando pra tomar um café, com um croissant, uma coisa assim, né. Eu ficava tipo, eu gosto dessa vida de tomar café com meu coração no fim da tarde. Acho tendência. Eu gostava bastante. Posso me adaptar a essa realidade. Tranquilamente, assim, poxa, é qualidade de vida, é coisa que eu não fazia quando eu morava no Brasil. Que era trabalho, casa, trabalho, ou casa, faculdade, casa, curso. Não tinha... O tempo de lazer que eu tinha era assim, eu com cavalo, por exemplo. Sim.
Que aí depois também que eu troquei de áreas, o cavalo foi lá pra Teresópolis. Aí vai lá pra Teresópolis. Não perdia mais tempo no carro do que durante o dia a dia. Que legal. E hoje, até agora, Bianca, qual que foi seu maior ganho até aqui, nessa jornada? Foram vários, eu diria, mas qual que é o seu maior ganho? Eu acho que... nem sei, não sei nem se você responder isso. Eu acho que... a questão de estar numa faculdade, né, ter visto que eu tinha... Porque assim, eu duvidei tantas vezes da minha capacidade de se eu de fato conseguiria entrar numa faculdade aqui, porque parece uma realidade muito distante, né, quando a gente começa a ver o processo, a gente fala, não sei se eu tenho, né, o perfil, ou a capacidade. Eu falei, não... Várias vezes a gente tem a tendência de pensar que sempre vai dar errado, né? Então eu acho que, assim, diria que assim, top 1 conquistas é de fato poder ver que eu tô dentro de uma faculdade renomada aqui na Europa para poder continuar seguindo o objetivo que é a da validação do diploma, né? Continuar na sua área e conseguir trilhar com sua carreira na Europa. Ver que assim, eu tô num caminho, sabe, de conseguir para tudo dar, teoricamente tudo dar certo, apesar dos né, como fala? Dos contratempos que acontecem por causa de documento, ou por causa de uma questão assim, mas ver que assim, cheguei até aqui, sabe? Olha quanto que minha vida mudou. Eu era uma pessoa que não saía de casa, uma pessoa que consegue pegar um metrô, consegue passear, consegue ter uma qualidade de vida melhor. E eu acho que esse aí foi um dos maiores. Sua autonomia, né? Assim, mesmo quando eu tava na França, assim, que eu comecei a trabalhar, eu tinha um trabalho simples e eu conseguia ter uma qualidade de vida super tranquila. Eu comprava as coisas que eu queria, eu troquei de telefone, saía pra jantar com meu namorado em restaurante, a gente ia, às vezes, pra algum bar pra passar o fim da tarde. Tranquilo, sabe? Coisas que no Rio eu fazia assim, tinha que agendar com 1 mês de antecedência e às vezes no dia eu ainda falava, não posso, porque não dava vontade de sair de casa. Assim, por conta você pensa, putz, vou ter que pegar o carro, vou ter que, sei lá, 40 minutos, porque onde eu ia, eu tentava sair da zona mais perigosa, né? Então assim, vou ter que pegar o carro, dirigir 40, 50 minutos pra sentar lá, pagar uma conta caríssima, que eu vou comer igual um passarinho. Aí, às vezes, assim, eu desmarcava as coisas com os meus amigos, falava, vocês não querem vir aqui pra casa não? A gente pede uma pizza? Acho que vai ser melhor. Com certeza, a gente vai muitas vezes adaptando a nossa rotina pro cenário que a gente tá e, enfim, se priva e nem se dá conta. Sim, a gente vai entrando naquele loop ali. Nós, várias vezes a gente fazia isso, marcava de fazer um negócio, vamos, porque a gente não sai, a gente não faz isso, a gente não faz aquilo. Aí chegava em cima da hora, tava todo mundo enfurnado no sofá, comendo pizza e pedindo Zé Delivery pra não precisar ir no bar, entendeu? Era assim. E aqui é completamente diferente, né? Comecei a ter mais essa coisa de, não, vamos sair sim, vamos lá, não sei o quê. Porque é tudo perto, você faz mais fácil a vida, né? Muito mais simples, as coisas funcionam, né? O simples funciona. E você mudaria alguma coisa nessa sua jornada? Eu acho que não. Não? Acho que se eu tivesse que fazer 20 vezes, eu faria 20 vezes, assim. Esses últimos 2 anos, assim, nossa, mudou muita coisa, tanto minha, pessoal, quanto em questão de trabalho, em questão de carreira, de família. Mudou tudo, assim. Acho que eu não mudaria nada, não, sinceramente. Incrível. E o que você diria para Bianca, que estava ali há uns 2 anos atrás, com medo, preocupada, duvidando? Primeiro que eu acho que eu daria 2 tapas na cara dela e falar, para de surtar. Aprende a esperar, que as coisas não são para ontem. Eu tenho muito essa coisa assim, tipo, eu querer os negócios para ontem, né? Que nem essa questão que eu falei de corrida. Eu comecei a correr, eu ficava, gente, por que eu não consigo correr meia maratona? Tipo assim, nunca corri, tô correndo agora. Não, mas por que eu tô cansando desse jeito? Tipo assim, querida, se acalma, né? Tipo, às vezes eu falo com os divertidamente que ficam dentro da minha cabeça pra ver se dá uma equilibrada na situação. Mas acho que é isso, sabe? Que seria, né? Confia no processo e vai com medo mesmo, que vai dar certo, o que for pra acontecer, vai acontecer. Acho que muitas coisas poderiam ter acontecido para eu não chegar até aqui e
foi dando certo até agora, então eu acredito que seja o caminho certo, né? É isso aí. É isso. Gente, a gente poderia continuar aqui até amanhã. Ai, sim, eu falo se igual um deixar, papagaio. se deixar, porque tem assunto. Mas eu adorei e estou muito feliz de você ter chegado até aqui. Estou aqui animadíssima para ver as próximas cenas desses capítulos eu também. desse filme incrível. Doida para saber como é que vai ser. E me lembra de você há um ano e meio atrás ali, super apreensiva e agora super confiante. Numa evolução ali, num progresso surreal, que com certeza a família ali também está super orgulhosa de você. Todo dia a gente para e pensa, caraca, hein? Olha tudo que aconteceu, hein? né? A gente fica assim, chocado com a evolução das coisas. Mas tem dias que a gente chora, ainda tem. Sim. Mas é normal. Então, Faz tem uns dias que a gente fica assim, meu Deus, isso é possível. E aí depois, no dia seguinte, parece que nada aconteceu. Você finge que tá plena e segue a Passa vida. aquela maquiagemzinha. Dá um tapa na cara e, né, continua a vida. Passou o dia, já é outro. E é isso, vai seguindo. É isso aí, gente. Não desistam. Sigam seus objetivos. E se você quer conhecer um pouquinho mais da vida da Bianca e entender também os trabalhos que ela faz, a gente vai deixar os contatos dela aqui também. Acompanhe aqui o seu pet em uma viagem. Faz isso com muito amor, com muito afinco. Com certeza. Então, aqui embaixo teremos os contatos dela, os canais aqui para você acompanhar aqui a jornada dela. Então, Bianca, obrigada aqui por estar com a gente hoje. Convite. Muito bom estar com você. Também. E aquele beijo para toda a família ali também. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada, gente. Siga aí e compartilhe.